Por que os demônios do Gadareno pediram para ir aos porcos? A Bíblia nos conta em Marcos 5 sobre um homem possesso por uma legião de demônios que vivia nos sepulcros, afastado de todos, preso em cadeias que não podiam contê-lo. Esse homem sofria dia e noite, até que encontrou Jesus. O texto narra que, ao verem o Filho de Deus, os demônios se desesperaram e suplicaram para que não fossem enviados para fora daquela região, mas que fossem para uma manada de porcos que estava por perto. Por que eles pediram isso? E qual é a lição que essa história traz para nós hoje? 1. O poder e a autoridade de Jesus. Os demônios reconheceram imediatamente quem era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam que estavam diante de alguém que tinha poder absoluto sobre eles, por isso não ousaram resistir, mas apenas implorar. Isso nos mostra que, mesmo no mundo espiritual, todo joelho se dobra diante de Cristo e nada pode resistir ao seu nome. 2. Por que os demônios pediram para ir aos porcos? A Bíblia diz que eles pediram para ir à manada de porcos porque não queriam ser enviados ao abismo ou ao tormento final. Os demônios buscam sempre um corpo ou um espaço para habitar, pois estão inquietos e fora de um lugar onde possam agir. Ir para os porcos, mesmo sendo animais, ainda lhes dava uma forma de se manifestar e permanecer na região. Isso mostra a natureza destrutiva deles. Logo que entraram nos porcos, todos se precipitaram no mar e morreram. O inimigo sempre busca destruir, seja vidas humanas ou até mesmo a criação. 3. A reação da cidade. O mais interessante é a reação das pessoas da cidade. Em vez de se alegrarem porque o homem foi liberto, ficaram revoltadas porque perderam seus porcos, que eram fonte de renda. Eles valorizaram mais o lucro material do que a salvação de uma vida. Isso revela como o coração humano pode estar preso às riquezas deste mundo, em vez de reconhecer o poder transformador de Deus. Essa história nos ensina que os demônios não têm poder diante de Jesus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. O inimigo sempre busca destruir, mas Cristo veio para salvar e libertar. Precisamos cuidar para não valorizar mais as coisas materiais do que a obra de Deus em nossa vida e na vida dos outros. O homem gadareno foi liberto e se tornou testemunha do poder de Cristo, enquanto a cidade, presa à perda financeira, rejeitou Jesus. E nós? Vamos olhar para as perdas materiais ou para a grande vitória espiritual que é a salvação em Cristo? Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens. Você já parou para pensar que o adultério não começa na cama, mas no coração? Ele não nasce de um único erro, mas de uma série de pequenas concessões. É sobre isso que vamos falar hoje. Não com acusação, mas com discernimento, porque o inimigo não chega batendo na porta, mas se aproxima nas distrações que parecem inofensivas. O pequeno começo. O adultério raramente é um impulso repentino. Na verdade, ele começa com um pensamento não confrontado. Jesus nos alertou em Mateus 5, versículo 28. Todo aquele que olha para uma mulher ou homem com a intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Pequenas permissões, conversas, elogios, segredos, risadas fora de hora podem abrir portas perigosas. É nos detalhes inocentes que a queda começa a ser construída. Onde começa o perigo? Às vezes o perigo mora onde menos esperamos,
num grupo antigo de WhatsApp, numa conversa feita pelo direct, numa troca de mensagens tarde da noite e até mesmo no ambiente da igreja. Sim, o altar não é blindado contra tentações se não houver vigilância. Um elogio constante no trabalho, um tudo bem no celular, um comentário sugestivo nas redes sociais. Cada pequeno gesto é uma semente, e se não for arrancada, pode germinar no coração. A intimidade invisível. O adultério começa no invisível, nos pensamentos alimentados em silêncio, nas fantasias que ninguém vê, mas que crescem no escuro. Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, versículo 5: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se não confrontamos nossos desejos em oração, eles nos vencem em silêncio. Até onde pode chegar? Você construiu algo com dedicação, um casamento, uma família, uma história, mas tudo isso pode ser abalado por uma série de pequenos descuidos. Uma notificação silenciosa, uma carona inocente, um segredo guardado. O que parece amizade pode virar laço. O que parece inofensivo pode custar tudo. A Bíblia não nos alerta sobre o adultério apenas para nos condenar, mas para nos proteger. Deus ama relacionamentos firmados na verdade, na lealdade, no compromisso. Por isso, guarde o seu coração. Evite lugares, as conversas, os momentos que podem se tornar brechas. Seja intencional na pureza. O Espírito Santo é nosso aliado. Ore, vigie, fuja do mal, como está escrito em Provérbios 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, a fidelidade começa nos detalhes. Você já se sentiu pequeno demais para enfrentar os problemas da vida? Como se os seus desafios fossem gigantes e você, só um jovem pastor com uma funda na mão? Foi exatamente assim que Davi parecia diante de Golias. Mas o que muitos não sabem é que existem segredos escondidos na história de Davi que explicam como ele teve coragem e fé para derrubar o maior inimigo que já enfrentou. E hoje você vai descobrir 5 segredos poderosos que vão te ensinar a vencer os gigantes da vida. Segredo 1. Ele já tinha vitórias escondidas. 1 Samuel 17:36. Teu servo matou um leão e um urso. Antes de enfrentar Golias, Davi já havia vencido batalhas silenciosas. Sozinho, sem aplausos, ele enfrentou um leão e um urso para proteger o que Deus havia confiado a ele. Esse é o primeiro segredo. Davi valorizava as pequenas experiências onde Deus já tinha mostrado seu cuidado. Se Deus te ajudou no passado, Ele vai te sustentar no presente. Cada pequena vitória é uma lembrança de que você nunca lutou sozinho. Segredo 2. Ele não aceitou palavras de derrota. 1 Samuel 17:33. Tu não podes ir contra esse filisteu. Saul tentou desanimar Davi. Seus irmãos o criticaram, Golias zombou dele, mas Davi não deixou que a voz dos outros sufocassem sua fé. O segundo segredo de Davi foi: ele escolheu a quem ouvir. Em vez de dar ouvidos às críticas, ele se firmou naquilo que Deus já havia colocado dentro dele. Guarde isso. Palavras erradas podem paralisar guerreiros com grande potencial. Aprenda a calar as vozes da dúvida para ouvir a voz da fé. Segredo 3. Ele seguiu a direção de Deus, não de homens. 1 Samuel 17:39. Não posso andar com isso, pois nunca usei. Quando tentaram vestir Davi com a armadura de Saul, ele recusou.
Ela parecia segura, mas não era o que Deus havia preparado para ele. O terceiro segredo é poderoso. Davi confiou na direção de Deus e não nas armaduras humanas. Às vezes, o que o mundo oferece como solução parece forte, mas é pesado demais, não serve para você. Mesmo que a direção de Deus pareça simples, se foi Ele quem te deu, ela carrega o poder necessário para vencer qualquer gigante. Segredo 4. Ele foi em nome do Senhor. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. O maior segredo de Davi estava em quem ele representava. Não era sobre força, aparência ou tamanho. Ele sabia: quem vai com Deus nunca vai sozinho. Ele foi com fé, com convicção, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi entendeu que a vitória não vinha dele, mas daquele que ia à frente. E quando Deus vai à frente, não há gigante que permaneça de pé. Quinto segredo: ele se preparou para todos os gigantes. 1 Samuel 17:40. E tomou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de ribeiro. Muita gente acha que Davi pegou 5 pedras porque tinha medo de errar. Mas a verdade vai além. Segundo a tradição judaica e outros textos bíblicos, como em 2 Samuel 21, Golias não era o único gigante. Ele tinha 4 parentes gigantes. Ou seja, Davi não estava duvidando da vitória. Ele estava pronto para enfrentar todos se fosse preciso. Esse é o quinto segredo. Fé de verdade não é impulsiva, é preparada. Davi não contou com a sorte. Ele se preparou com fé, confiando que Deus lhe daria força para qualquer batalha que viesse pela frente. Você também pode derrubar os gigantes da sua vida, mas lembre-se dos segredos de Davi. Valorize as experiências onde Deus já te sustentou. Não aceite palavras que te coloquem para baixo. Siga a direção que vem de Deus, não a dos homens. Vá em nome do Senhor. E prepare-se como alguém que confia totalmente em Deus, porque a vitória não vem da sua força, vem do Deus que te envia e te sustenta. E com Ele, não importa quantos gigantes venham, todos cairão. Talvez hoje você esteja preocupado, sobrecarregado. Ou quem sabe até esteja se perguntando: será que Deus ainda lembra de mim? Se você ama a Deus e está buscando andar nos caminhos dele, saiba que existem promessas especiais para você. Promessas que ele deixou na sua palavra para sustentar e renovar quem o ama. Hoje eu quero lembrar você de 5 promessas maravilhosas que talvez você tenha esquecido, mas que o seu coração precisa tanto ouvir agora. Fique comigo até o final, porque a última promessa vai renovar completamente a sua esperança. Primeira promessa: Deus prometeu estar sempre com quem o ama. Em Isaías 41:10, Deus falou ao seu povo que o buscava e confiava nele. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é para todo mundo. É para aqueles que confiam em Deus como seu Senhor. Talvez você se sinta sozinho, enfrentando lutas que ninguém entende, mas Deus entende. Ele garante a você que o ama. Eu estou contigo. Eu mesmo vou te sustentar. Então confie nessa promessa constante. Você não está só. Segunda promessa: Deus prometeu suprir as necessidades dos que o amam. Em Filipenses 4, versículo 19, Paulo escreveu para cristãos que demonstraram amor a Deus até com suas ofertas e generosidade. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Veja, Deus supre as necessidades de quem coloca nele a sua confiança e demonstra esse amor com a vida. Talvez falte dinheiro,
saúde ou direção, mas Deus prometeu cuidar de você que o ama. Ele conhece cada detalhe da sua necessidade e vai prover no tempo certo. Confie. Terceira promessa: Deus prometeu dar paz aos corações dos que o amam. Em João 14:27, Jesus disse aos discípulos que o seguiam e o amavam: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é para quem vive longe de Deus, mas para quem o ama e o obedece. É uma paz que não depende das circunstâncias, é fruto da promessa de Cristo dentro do coração. Por isso, mesmo que tudo esteja difícil, você que ama a Deus pode fechar os olhos, respirar fundo e encontrar essa paz que o mundo não entende. Quarta promessa: Deus prometeu que tudo coopera para o bem dos que o amam. Agora ouça com atenção. Em Romanos 8, versículo 28, está escrito: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma das promessas mais fortes. Mas veja o detalhe: para aqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que se você o ama, até mesmo que hoje pareça ruim, difícil ou sem sentido, Deus vai usar para o seu bem lá na frente. Confie, Ele está escrevendo uma história maior do que você imagina. Quinta promessa: Deus prometeu a vida eterna para quem o ama e crê. Por fim, a maior promessa de todas está em João 3, versículo 16. Jesus disse: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem o ama, crê em Cristo e o recebe como Salvador, tem essa garantia, a vida eterna ao lado de Deus. Não importa o que aconteça neste mundo passageiro. Para quem ama a Deus, o futuro é seguro, é glorioso e é eterno. Essa promessa é o maior tesouro que você pode ter. Então me diga, qual dessas promessas mais tocou o seu coração hoje? Talvez você esteja precisando sentir a presença constante de Deus, ou confiar mais que Ele proverá o necessário. Talvez precise dessa paz que só Ele dá, ou se lembrar que até o que hoje dói, amanhã será bênção. O importante é, se você ama a Deus, todas essas promessas são para você. Ele não falha, Ele é fiel. Segura firme na mão dele e continue caminhando. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal para ouvir mais a palavra e compartilhe com alguém que também ama a Deus e precisa se lembrar dessas promessas hoje. Que o Senhor te abençoe grandemente.